Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do Roberto Rachevsky, que reflete sobre alguns dos aspectos do difícil momento que nós estamos vivendo no país, o momento em que os poderes da República estão em forte entrechoque, em forte tensionamento, judiciário brigando com o executivo, o legislativo no meio aguentando esses trancos, essas pressões, a gente vê uma tensão muito gritante. Ele vai se permitir aproveitar essa oportunidade que a discussão sobre esse frenesi, sobre esses entrechoques, suscita para analisar a sistemática de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o artigo A Harmonia entre os Poderes e a Escolha dos Ministros. Na visão do Rachevsky, é urgente promover uma revisão do processo de indicações de ministros do STF, que é a Corte Suprema, a Corte Máxima do Poder Judiciário. O atual critério, na visão do Rachevsky, é subjetivo e problemático, um critério de escolha política dos ministros do STF indicados pelos presidentes da República. Ele pode permitir, por exemplo, que réus em potencial que têm no STF foro privilegiado escolham e chancelem os seus julgadores, por interesse político diretamente manifestado na indicação do ministro em questão. Esse tipo de cruzamento institucional, diz o Rachevsky, acaba inevitavelmente se tornando uma relação promíscua. Ora, se o objetivo do STF, se ele existe para defender a Constituição e o que ela protege, o critério de escolha dos ministros deveria ser objetivo. E só deveriam ser alçados ao cargo no Supremo Tribunal Federal os magistrados que se tivessem destacado nessa tarefa ao longo dos anos em que eles experimentaram a magistratura. Esta é a opinião do Roberto Rachevsky. Embora existam indicações políticas para as Supremas Cortes de outros países, a questão ela é polêmica, mas na visão do Rachevsky deveria ser assim. É a maneira como ele defende a abertura de uma solução para as crises, as dúvidas que se abrem atualmente em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal. Dessa análise de instituições, partimos para uma análise econômica do Roberto Ellery. Estimular a demanda não funciona quando o choque é de oferta, que é uma análise técnica do Roberto Ellery sobre os dramas e as perspectivas do momento atual no campo econômico. Para ele, o perigo da confusão vem do tipo de política que acaba sendo usada. Se a queda de produção ou o aumento do desemprego tem origem na demanda, há justificativas teóricas para defender a expansão da demanda, como política monetária expansionista, que é geralmente defendida aí por economistas keynesianos, por exemplo. Já no caso de um choque de oferta negativo, sequer isso ocorre. Esse tipo de política vai bater forte nos preços na análise do Roberto Ellery. É o que está acontecendo no Brasil e em outros países, portanto ele defende que se recue nessa expansão monetária, nessa política monetária expansionista. Agora para a história e filosofia, já estudamos instituições, economia, agora a história e filosofia, nós temos uma resenha de livro de minha autoria, mais uma resenha crítica, sempre suscitando aí análises da literatura política sob um ponto de vista liberal. A mentalidade conservadora, uma densa reflexão. The Conservative Mind, a mentalidade conservadora no Brasil, lançado pela editora Realizações, com tradução de Márcia Xavier de Brito, prefácio e pós-fácio do meu amigo Alex Catarino, historiador, é uma obra da lavra do pensador conservador americano Russell Kirk, que traça uma história do movimento conservador, do conservadorismo, da mentalidade dita conservadora, na visão kirkiana nos Estados Unidos e no Reino Unido, especialmente, portanto, no mundo anglo-saxão, que procura esmiuçar de que maneira cada pensador da lista ali elencada trabalhou para sofisticar, para alimentar, para fortalecer as disposições conservadoras. Eu discuto no livro o que é que significa esse conservadorismo na visão kirkiana, quais são os capítulos, a estrutura temática do livro, os nomes que são elencados, desde Edmund Burke até o poeta T.S. Eliot, mais recentemente, o
que mostra que o Kirk estava muito mais preocupado em expandir o horizonte, não apenas focar o conservadorismo na política, mas também em outras esferas da cultura, como na arte, por exemplo. E o livro, eu também discuto, evidentemente, a relação que o conservadorismo, tal como ele é conceituado e elaborado no livro, pode ter com o liberalismo, que é o foco do nosso Instituto Liberal. Por falar em livros, nós temos uma crítica à queima de livros no Canadá, de Asterix e Obelix e Tintin, livros em quadrinhos, né, desses personagens conhecidos da cultura pop, sob acusações de racismo. É o artigo da página Liberalismo Brazuca, Por que progressistas estão queimando livros? O artigo, evidentemente, vai condenar esse tipo de censura virulenta à liberdade de expressão, à liberdade de produção editorial. Ele vai traçar algumas histórias, alguns exemplos históricos de práticas de censura de livros que devem ser condenados. Evidentemente, ele vai resgatar o Index Librorum Prohibitorium da Igreja Católica, que censurava literatura considerada herege, considerada hostil à fé católica, e ele vai abordar até um exemplo interessante, que é na ditadura militar de Augusto Pinochet, no Chile, em que literatura sobre cubismo, que é um movimento artístico, foi censurada porque o Pinochet e os censores acreditavam que eram livros sobre Cuba. Vejam que coisa, né? O tipo de burrice que está por trás sempre da prática obscurantista da censura, que todo liberal que se preze deve veementemente combater. Agora uma crítica a livros, especificamente os livros do famoso economista francês Thomas Piketty. É um artigo de autoria do professor Dr. Rainer Zitelmann. Thomas Piketty é tão socialista quanto pode ser. Nosso colunista internacional, o colunista alemão Rainer Zitelmann, aborda as obras de Thomas Piketty, que é um economista que critica o modelo ortodoxo do socialismo, critica o comunismo, o modelo marxista-leninista, o modelo soviético, mas deixa claro na sua literatura que ele tem uma visão intervencionista, que ele tem uma visão socializante, uma visão anticapitalista. Agora, a gente volta ainda falando de liberdade de expressão, a gente volta a abordar uma questão conjuntural do momento, no artigo do João Luiz Mauad, sobre o veto presidencial ao artigo da lei que criminalizava a disseminação da fake news. A mídia oficial, diz o Mauad, vem dando destaque ao veto presidencial ao artigo da lei que criminalizava a disseminação de fake news, dizendo o seguinte: promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Tudo muito subjetivo, como aponta o Mauad. Mas a mídia, no que ele chama de uma aparente cegueira política, apenas para ser contra o Bolsonaro, sequer se dá conta de que o veto presidencial é uma garantia também da liberdade de imprensa contra possíveis ataques futuros, insinuando que supostamente veiculou-se alguma informação falsa, sabendo-se que ela é falsa. Como é que se vai ter certeza disso, né? E que se circulou informação que possa comprometer a rigidez do processo eleitoral, né? Quem é que pode demonstrar isso? É uma questão cheia de aspectos nebulosos e difusos, e é isso que está apontando o artigo do Mauad. Finalmente, novamente, o professor Zitelmann, doutor Rainer Zitelmann, volta com uma reflexão sobre o anticapitalismo dos intelectuais. Por que intelectuais não gostam do capitalismo? É um tema que Ludwig von Mises já abordou na sua obra A Mentalidade Anticapitalista, e o Dr. Rainer Zitelmann retoma numa reflexão apurada sobre o assunto, em que ele vai apontar algumas causas para esse problema, que cabe a instituições como o nosso Instituto Liberal combater, a exemplo da ânsia dos intelectuais pelo seu hábito de construir sistemas ordenados, coerentes, encerrados em si mesmos, por defender sistemas políticos e sociais que também sejam assim, como é o caso do socialismo, que vai apostar numa orientação autoritária, centralizadora. A ordem espontânea parece algo muito caótico para esses pensadores, para esses intelectuais,
mas também existe um certo ressentimento da elite acadêmica, da elite intelectual, pela elite empresarial, porque esta não se encaixa nos figurinos do seu eruditismo, da sua erudição, né, do seu ritmo, da sua sistemática de conhecimento, que é um conhecimento acadêmico, mas tem o conhecimento necessário para fazer dinheiro, para enriquecer. Então esse ressentimento acaba gerando, às vezes, uma hostilidade ao capitalismo por parte da elite intelectual, que é uma forma de elite, é o que aponta o artigo do Dr. Rainer Zittermann. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.